Quero agradecer o carinho e as felicitações dos vereadores e vereadoras. É motivo de muita alegria. Fazer aniversário. Eu tenho... Às vezes as pessoas querem esconder a idade. Eu tenho muito, mas muito orgulho da minha idade, de estar completando 46 anos. Porque eu vivo no país que mais mata travesti no mundo. E fazer aniversário é um ato de resistência e de sobrevivência. E também a felicidade de também estar neste lugar, de ter uma boa relação com os vereadores dessa casa e falar sobre a vida é muito importante. Eu estou muito emocionada, de verdade, com as suas palavras, vereador Glauber, porque eu sou só um instrumento, eu sou só mais uma pessoa, eu sou mais uma, e eu não sou detentora da pauta. E cabe a mim sempre acolher, abrir os braços para aqueles que chegam. E quando o seu mandato chegou nessa casa, cabia a mim te acolher como acolho toda a população. Então, é um orgulho dividir essa pauta com o senhor. O senhor também me orgulhou muito nessa conferência. A gente já não luta mais sozinhos e sozinhas dentro dessa casa. E também orgulho da delegação. E aquelas críticas nas redes sociais, porque teve a cedência de um ônibus, para as pessoas que queriam defender essa pauta no Estado, eu nunca fui contra a cedência de um ônibus para um time de futebol. Eu nunca fui contra a cedência de ônibus seja para questões religiosas. Eu nunca fui contra. E a gente não foi lá brincar. A gente não foi lá para curtir festa. A gente foi lá fazer política pública para a nossa população. A gente foi lá defender os nossos pares. A gente foi lá defender a nossa vida. A gente foi lá fazer direitos humanos de verdade. De verdade, a gente foi fazer aquela política que muitas vezes não chega na população. A gente foi falar de população LGBT periférica, a gente foi falar de negritude, a gente foi falar de povos indígenas, a gente foi falar de pessoas ribeirinhas, que também são LGBTs. A gente foi falar de pessoas que estavam lá também, de partidos de extrema direita, que também são LGBTs e que também são acolhidos nesse espaço. Então, o que a gente precisa é tirar o ranço e também aprender a entender que opinião a gente dá quando a gente vai no restaurante comer um prato de comida. Opinião a gente dá quando a gente assiste um vídeo. Opinião a gente dá quando a gente vai no boticário e compra o perfume. A gente não dá opinião na vida alheia. A gente não dá opinião naquilo que a gente não sabe. Ninguém sabe o que é ser e estar na pele de uma pessoa travesti, ou de um homem trans, ou de uma pessoa LGBT, ou de uma mulher lésbica, que muitas vezes é hostilizada e muitas vezes é a que mais é vítima de estupro corretivo. Então a gente precisa compreender que essas pessoas fazem parte da sociedade, que essas pessoas também são eleitores e que essas pessoas também trazem vereadores para essa casa. Se eu estou aqui, cabe a mim nunca retroceder e nunca dar um pé atrás. Eu sempre irei defender as pautas da minha população. E como me falta só um pouquinho de tempo, eu venho aqui também repudiar o que aconteceu na nossa cidade nessa última semana. Repudiar a sentença sobre as cotas trans, porque a gente precisa conhecer a realidade dessa população. Eles não chegaram lá por migalhas, eles agora estão sendo convidados a se retirar, sendo expulsos da universidade, como foram expulsos a vida inteira do ensino fundamental e do ensino médio. A nós, muitas vezes, não é possível estar dentro do contexto escolar, mas a sociedade sabe onde encontrar essa população e criou esse espaço que é a prostituição e a esquina, e acostumaram ver travesti na esquina, e agora terão que acostumar com as nossas presenças dentro das universidades, porque junto com a universidade nós iremos derrubar essa sentença, sim, sim. Fascistas, homofóbicos, transfóbicos não passarão. Olha, me abismou o senhor usar os direitos humanos para defender o maior criminoso que a gente tem hoje no Brasil, que é Jair Messias Bolsonaro. Mas tudo isso está acontecendo por conta da família Bolsonaro, na qual o senhor defendeu durante 4 anos dentro dessa casa. O seu presidente. É sim. E os senhores não querem falar sobre isso dentro dessa casa. O senhor não fala sobre o que está acontecendo com a família dos mafiosos que estão nos Estados Unidos mandando contra o nosso país. É isso, mandando contra a nossa democracia. Falam que o país não tem democracia e ontem estavam se manifestando na cidade. Por favor, usar os direitos humanos para falar de Bolsonaro, para defender Bolsonaro. Por favor, Bolsonaro... Não se manifestou, e na gestão dele 700 mil mortos na pandemia.
700 mil mortes assinadas pelo Bolsonaro durante a pandemia. Bolsonaro dizia que era só uma gripezinha. Bolsonaro era contra a vacina da Covid. Bolsonaro dizia, bandido bom é bandido morto. E esse é o bandido que os senhores defendem nessa casa. É esse tipo de democracia que os senhores defendem nessa casa. Bolsonaro defendeu, quando derrubaram a presidenta Dilma, um grande ditador, ultra, né? E aí, esse mesmo que violentou mulheres e dizia que tinha que introduzir ratos na vagina das mulheres. É esse tipo de criminoso que os senhores defendem nessa casa, porque o senhor é a cara desse partido. O senhor é o maior defensor desse Bolsonaro nesta casa e no nosso município. Chega a ser ridículo o senhor fazer esse tipo de fala aqui nesta casa. Um cara que é eleito e faz o mesmo que o Eduardo Bolsonaro tem feito do lado de fora na cidade de Rio Grande. Chega a ser hilário, chega a ser besta estar dentro dessa casa defendendo e tendo esse tipo de atitude. Atitude contra o seu próprio país, atitude contra os seus próprios eleitores. O senhor defende o que não pode se defender dessa casa. Coisas que a gente não pode defender dessa casa. A gente está aqui para defender a democracia e não para defender ditadores. E enquanto eu falo, presidente, eu vou pedir que o senhor me pare um pouquinho meu tempo. Porque é difícil ver o assessor do vereador de palhaçada com o vereador da minha cara ali e ainda falando de mim. O vereador tem autonomia, mas o assessor não tem. Quer debochar? Vai debochar dentro do seu gabinete. O senhor tem o direito, ele não tem. E vou continuar aqui, Um bando de besta, um bando de ladrão. Pessoas que se envolvem com mafiosos, pessoas que se envolvem com criminosos, pessoas que se envolvem com estupradores, pessoas que se envolvem com abusadores de adolescentes. Bolsonaro foi condenado porque disse uma seguinte frase, pintou um clima com uma adolescente. É esse tipo de homem que esses vereadores aqui vêm defender essa casa, e é inadmissível que a gente defenda um homem que diga abertamente que pintou um clima com uma menina de 14 anos. Inaceitável esse tipo de postura nessa tribuna. Eu nem vou falar mais nada, já falei o suficiente, porque defender abusador, defender aquele que assinou mais de 700 mortes de famílias que até hoje sentem a ausência da sua mãe, do seu pai, de famílias que muitas vezes ficaram órfãos de pai e mãe e que tiveram que manter o sustento das suas casas. É inaceitável esse tipo de postura nessa casa. É inaceitável defender o maior abusador dos direitos humanos, usando os direitos humanos quando vocês não defendem os direitos humanos para quem realmente os direitos humanos devem alcançar. Aí sim, isso sim é se vitimizar. Isso sim é vitimismo. Bolsonaro não merece, sem anistia, tem que ser preso imediatamente. E agora, quando vocês falavam da gente que ninguém solta a mão ninguém, agora vocês não vão soltar o tornozelo do Bolsonaro.